Olá, há uma necessidade urgente de se revisitar a história do Brasil. E o que eu fiz? Eu peguei algumas ideias contidas nesse livro aqui, que é um livro que fala da formação da sociedade brasileira a partir das descobertas portuguesas. E eu vou discutir algumas questões do descobrimento para a gente já imaginar um pouco sobre o descobrimento do Brasil, um pouco sobre o descobrimento da América, que são questões pertinentes a nós, americanos, e elas precisam ser discutidas de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais profunda do que aquelas que acontecem normalmente em salas de aula. Pensemos o seguinte, eu vou colocar alguns nomes, vou compartilhar algumas ideias, para a gente poder fazer esse debate ganhar corpo, tá? Um navegador português chamado Diogo Gomes, ele já fala, né, a partir de alguns mapas de uma figura chamada Beccario, que são mapas de 1435, de ilhas localizadas a oeste de Açores. Ou seja, se a gente imaginar a data de 1435, a gente tem o começo do ciclo chamado de Grandes Navegações Portuguesas. Os portugueses tinham tomado Celta, e é engraçado a tomada de Celta porque ela é meio que uma resposta ao que está acontecendo do outro lado do mar Mediterrâneo. Então a gente tem em 1435 figuras falando de terras localizadas a oeste de Açores. Essas terras localizadas a oeste de Açores serão conhecidas mais tarde como América, ou seja, a gente já tem a ideia de terras a oeste de Açores em 1435. Uma outra coisa curiosa, um navegador italiano chamado Andrea Bianco vai falar de terras em 1448. E o legal dessas terras é que as informações que ele ofereceu ao chegar na Europa localizam essas terras no que hoje a gente conhece como Brasil. E a gente está falando de 1448, ou seja, a gente vai voltando um pouco na história do século XV, a gente vai percebendo que a ideia de terras a oeste elas eram muito mais claras e presentes do que a gente pode imaginar. E o legal disso é que ele vai escrever assim no relato dele: essas terras estão localizadas a oeste de ilhas no Atlântico. Quais são essas ilhas do Atlântico? São as ilhas de Cabo Verde. E o legal das ilhas de Cabo Verde é que elas só foram tomadas oficialmente por Portugal em 1456. Ou seja, esse cara está falando de terras a oeste de Cabo Verde 8 anos antes da tomada oficial de Cabo Verde. Ou seja, a gente vai ter aí uma série de ideias que vão alimentando e vão sugerindo a presença de terras a oeste. Até a gente chegar numa carta importante, uma carta de um cara chamado de Paulo Toscanelli. Paulo Toscanelli era de Florença e ele escreve uma carta fundamental para a gente. A carta dele diz da possibilidade de se chegar às Índias navegando em direção a oeste. Ele é um cara que trata, portanto, da esfericidade da Terra. Reza a lenda que essa carta foi enviada por um padre, por um cônego português, chamado Fernão Martins, mas a gente não sabe se o nome do cara é Fernão Martins ou Fernão Roriz, há uma briga para descobrir o nome dessa figura, e essa carta endereçada a ele em 1474 chegou nas mãos dos reis portugueses, o rei Afonso V e depois o rei Dom João II. E o engraçado dessa carta é que essa carta traz a ideia que todo mundo atribui a quem? Que todo mundo atribui ao Cristóvão Colombo. Na verdade, há uma história que envolve o Cristóvão Colombo e essa carta de falsificação do documento, não falsificação do documento. O fato é que a carta do Paulo Toscanelli é uma das cartas que fala da possibilidade de chegar às Índias navegando em direção a oeste. E o mais legal disso, e o mais legal dessa ideia, é a gente imaginar por que os portugueses não aceitaram essa ideia. Porque essa é uma pergunta muito comum em sala de aula. Por que os portugueses navegaram para o oeste, se até o Colombo ofereceu aos reis portugueses essa possibilidade? A gente vai tentar imaginar o que aconteceu aqui para que os portugueses dissessem não. O fato, entretanto, é que essa carta do Toscanelli é a carta que traz essa ideia da descoberta das Índias, da chegada das Índias navegando a oeste, uma ideia que depois vai ser cara ao nosso querido Cristóvão Colombo. E o legal é que os portugueses já estão navegando a oeste há muito tempo. Por exemplo, a gente tem essa figura importantíssima portuguesa aqui,
O Duarte Pacheco Pereira, que na sua obra Esmeralda in situ orbis falou de terras americanas. Ele discute a presença de terras americanas e ele vai fazer essas viagens, ele vai fazer suas anotações mais ou menos entre 1498 e 1501, ou seja, a gente vê que a presença portuguesa a oeste ela é muito grande. E o legal é que quando a gente tem essas figuras falando de comércio na Ásia, a gente fala de África, de terras a oeste, a gente fica imaginando que essa discussão na Europa ela era nova. Não, ela não era nova. E ela não era desconhecida das camadas do poder, ela podia ser desconhecida das pessoas comuns. Mas as pessoas que estavam no poder, não. Por exemplo, todo mundo sabia que a Ásia ficava a leste. A gente sabe disso desde a época da tradição greco-romana. A gente sabe disso, por exemplo, pelas anotações do Alexandre, pela presença romana na Ásia. E isso é um negócio tão importante, tão sério, que a posição da Ásia foi definida inclusive em bulas papais. Uma bula de 1454, assinada pelo Nicolau V, definia as terras da Índia a leste. E tinham duas Índias, as Índias africanas e as Índias asiáticas. Ideia que será referendada depois por Calixto III em 1456. Ou seja, a ideia da presença asiática não é uma novidade. É uma novidade para o cara comum. Mas ela não era uma novidade. Para vocês terem uma ideia de como ela não é novidade, antes das bulas papais havia discussão no Concílio de Lyon da presença das terras asiáticas e das terras africanas, conhecidas como Índias asiáticas e Índias africanas, num concílio de 1245. Reis mandaram para lá comitivas para fazerem comércio na Ásia e na África. Se a gente imaginar as cruzadas são um momento dessa descoberta asiática, ou seja, a Ásia não é uma coisa nova. Só que tudo isso muda quando Constantinopla cai diante do Maomé II e o comércio com o Oriente fica prejudicado a partir de 1453 por conta de toda a presença dos turcos na cidade de Constantinopla. Mas é importante a gente lembrar que o Saladino, em 1171, já tinha fechado o comércio entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que na época era conhecido como Mar Roxo, ali no Egito. Ou seja, as dificuldades comerciais europeias, elas não são dificuldades da queda de Constantinopla ou fruto somente da queda de Constantinopla. Havia essa questão do Saladino no Egito, já em 1171. E essas ideias todas são ideias pertinentes para o que a gente discute. Uma outra questão curiosa, e aí a gente vai amarrando algumas pontas que ficam soltas em sala de aula, os périplos. O périplo africano-português não foi o primeiro périplo. A gente vai ter Necau, o faraó egípcio, pedindo para que os fenícios façam esse périplo em 600 a.C. A gente vai ter um périplo púnico, olha que legal. Uma figura chamada Amon fez esse périplo para a cidade de Cartago. A gente vai ter Polípio, a pedido de Cipião, tentando contornar o continente africano. A gente vai ter até no século XIII a tentativa de um périplo genovês com os irmãos Vivaldi. Então vai vendo, a ideia portuguesa de contornar a África não era uma ideia exclusivamente portuguesa, haviam tentativas anteriores, e as pessoas sabiam disso. Isso quebra um pouco aquela ideia de que todo mundo era ignorante, que ninguém sabia nada na Idade Média, e que esse conhecimento só passou a ser compartilhado e visto depois do Renascimento. Não. Camadas populares não sabiam dessas coisas. As camadas mais abastadas, sim. E tem uma outra coisa legal, como é que os portugueses descobriram que contornando o sul da África eles chegariam nas Índias? E aí aparece de novo a figura do Diogo Gomes, agora com a presença do João Gonçalves Ribeiro. Eles, ao fazerem comércio na Mauritânia, descobriram que havia uma passagem no sul da África. E isso vai chegar até quem? Até o Bartolomeu Dias, que vai fazer ali o contorno do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, em 1487. Ou seja, a gente tem essas figuras juntando informações para que Portugal faça as suas navegações. E a América, poxa, a América, todo mundo sabe, a América ela foi visitada pelos escandinavos no século X. A gente tem até nomes. Por exemplo, a gente tem Érico Ruivo chegando na Groenlândia, que curiosamente a tradução de Groenlândia é terra verde. A gente vai ter outras figuras, por exemplo, em 986 um jovem chamado Bjorn visitou terras americanas. Leif, que é filho do Érico Ruivo, também esteve em Terra Nova, no Canadá. Ou seja, a América já era conhecida, as terras a oeste eram conhecidas, mas não tinha nada ali.
E essa é uma questão importante. Os povos antigos, eles não tinham a noção de descobrimento, a questão de conquista de novas terras, como vai acontecer no século XV. Eles vinham para cá, não havia nada aqui, eles voltavam. As terras, elas eram meio que abandonadas, elas eram meio que esquecidas. E aí, por volta de 1472, aparece uma figura chamada de João Vaz. O João Vaz fez uma viagem de Açores até Terra Nova. E é legal você saber disso, porque a distância de Açores até Terra Nova, por exemplo, na América, é menor do que a distância de Lisboa até Cabo Verde. Ou seja, já havia uma navegação a oeste em direção ao que a gente vai chamar de América, mas não havia nada aqui que interessasse. Ou seja, as pessoas, elas estavam em busca do quê? Elas estavam em busca das Índias. E a distância de Lisboa até Calicut é de aproximadamente 9.520 milhas. E cada milha dessa tem 1.850 metros, ou seja, não é uma distância pequena. E o legal é que todo mundo, quando ia fazer o périplo africano, na região de Guiné, tinha que navegar ao oeste, porque ali tinha uma calmaria muito grande. Acredita-se que ao fugir das calmarias, os portugueses eram jogados cada vez mais a oeste. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as viagens do Duarte Pacheco Pereira, elas não eram fruto do acaso, eram necessidades náuticas de fugir de calmarias, navegando cada vez mais em direção ao oeste. E aí em 1500 acontece a viagem do Pedro Álvares Cabral. A gente sabe que o destino do cara era Calicut para fazer comércio com as Índias. Ele chega e descobre o Brasil por acaso. Por acaso nada. Ele só veio aqui referendar uma conquista que já havia sido pensada e planejada muito antes disso. Era a tal da descoberta oficial ou achamento, como está escrito na carta do Pero Vaz de Caminha. O que a gente não sabe é que durante a viagem do Pedro Álvares Cabral para o sul, os portugueses fizeram uma viagem com um senhor chamado Gaspar Corte Real para o norte da América. E é curioso que ninguém fale dessa viagem do norte da América, até mesmo porque Portugal não ficou com terras no norte da América, então não há muito motivo para a gente falar disso. O fato é que quando os dois voltam para Portugal, já haviam informações sobre a formação de um possível mapa americano, ou seja, o mapa americano foi preparado antes das informações finais chegarem até Portugal. Por exemplo, tem uma carta do Pietro Pasculiago que fala do quê? Que fala de informações do relevo e da geografia americana em 1501. Em 1502 a gente vai ter o mapa de Cantino, que é o primeiro mapa americano, ou seja, já se navegava em direção ao oeste, já se sabia muito das terras que serão conhecidas como América, ou que serão chamadas como América. E uma última informação importante: os portugueses, eles conheciam cartografia, conheciam matemática, eles eram cosmógonos, ou seja, a navegação portuguesa era muito mais científica e bem acabada do que foi a viagem do Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era como se fosse um dos últimos míticos medievais, uma pessoa movida muito mais pela fé do que pela ciência, e essa diferença ela é importante. Cristóvão Colombo era um cara que acreditava muito mais na fé, fez erros gigantes de orientação, segundo regras matemáticas definidas pela época, enquanto as navegações portuguesas eram muito mais precisas, muito mais matemáticas, muito mais científicas, ou seja, as navegações portuguesas tinham um caráter renascentista, tinham um caráter científico, e a gente está pensando na ciência da época, que a viagem do Cristóvão Colombo simplesmente não possuía.